Tudo bem com vocês? Amém? Ei, Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está aqui. Tem uma palavra que Deus me deu alguns dias já. E essa semana eu estava preparando a minha apostila da próxima aula que eu vou dar, né? E estou trabalhando nela. E eu trabalhando nessa apostila, começou a me dar aquele desejo de pregar essa palavra. E aquela vontade, mas eu disse, eu não vou pedir para pregar porque eu quero terminar a minha apostila. Não vai dar tempo de eu preparar bem direitinho essa palavra para me entregar para a igreja. E eu não queria pregar hoje, eu queria terminar a minha apostila, que eu tenho que entregar essa semana para poder imprimir para... Semana que vem, eu começo a dar aula, é isso, né? Dia 18, é isso? Então eu tenho que terminar essa semana, tenho que mandar para a gráfica, né? Então eu não queria pregar. Aí a pastora chega para mim e diz, não, é você que vai pregar esse domingo. Amém, né? Então estamos aqui. Então eu tenho a certeza que esta palavra é para você. Porque se Deus colocou o desejo de eu pregar e Ele te trouxe, é porque Ele está agindo, né? Ele está aqui. Eu não sei se você crê nisso, né? E o que eu quero falar essa noite sobre a mente de filho. Sobre ter a mente de filho. Você é filho? É filho? É filho? Você tem certeza disso? Você é filho? Porque muitas vezes nós caminhamos e nós dizemos assim, eu sou filho. Mas nós não entendemos direito isso, ou nós não degustamos direito isso, ou nós não sabemos exatamente o que é ser filho. O grande problema nosso é que muitas vezes nós vivemos em lares desconcertados, lares onde o pai não sabe ser pai, a mãe não sabe ser mãe. Onde nós não aprendemos como ser filho, como nos portar com filhos. Muitas vezes nós vivemos em lares que nós não recebemos uma herança, nós não temos algo que eles possam nos oferecer. E para isso Deus trabalha a igreja, por isso tem os ministérios dentro da igreja. Para quê? Porque a função de Deus é corrigir a família, porque quando Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu a família do modo certo, do modo correto. Então nós precisamos entender qual é a mente de um filho. E para falar sobre isso, nós precisamos voltar lá no princípio, lá no começo. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Abra teus ouvidos, Deus quer falar com você hoje. Eu estou sentindo fogo dentro de mim. Algo grande vai acontecer essa noite. E disse Deus. Quem disse? Quem é Deus? O Pai. Bom, agora que eu vi, o campeão está aí. Meus parabéns, mais uma medalha, né? Deus que abençoe. E disse Deus: façamos o ser humano conforme o inimigo, conforme a imagem do inimigo. Conforme quem? A Ele, conforme a nossa imagem. Quem estava falando aqui? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estavam confabulando, estavam numa reunião, estavam projetando. Então você não é qualquer coisa. Você não é um Zé Ninguém. Você não é alguém que aconteceu simplesmente. Você não nasceu do acaso. Você não nasceu por um acidente. Você não veio a este mundo, não entrou nessa família, você não está nesta terra, você não está nesse bairro, você não está onde você está por qualquer motivo. Deus te projetou. Alguém entendeu aí? Deus te projetou, Deus te fez com um projeto. E um projeto, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Eu posso dizer que hoje você não está entendendo o teu fim,
Talvez você não está entendendo nem mesmo o teu meio. E pode ser que tenham pessoas aqui que não sabem nem o começo. Mas Deus te fez perfeito. Pode ser que se diga assim, mas como assim? Com a vida que eu tenho? É porque você ainda não entendeu. Então façamos o ser humano a nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Qual é o grande problema nosso? Nós queremos dominar os homens. Deus não nos levantou para dominar homens. E é por isso que nós arrumamos encrenca. É por isso que nós arrumamos problema. Então, quando dizemos que temos a mente de filho, isso nada mais é do que ter a mente do começo, do princípio de todas as coisas. O que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer é que quando o Pai nos formou como homens, Ele nos fez como um filho. Deus, quando nos formou como homens, e eu falo homens e mulheres, porque para Deus nós somos homens, homem masculino e homem feminino. Quando a pastora disse assim, agora só as mulheres, eu comecei a cantar junto, eu digo, o que eu estou fazendo? Eu digo, mas eu e ela somos um, né? Então eu sou a Ingrid de saia e ela é o Gilberto de calça, pronto, está resolvido, não tive problema, eu continuei cantando, né? Tá certo, tá bom, ficou melhor. Então quando o Pai nos formou como homem, Ele nos fez como um filho, e com isso Ele colocou em nós a sua genética. Você não foi feito de qualquer forma, você não foi feito de qualquer jeito, você não foi um acidente, Deus te projetou e te fez. Então quando o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a mente de Cristo, ele escreve com base naquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha conhecimento, porque ele diz assim que o Filho, Jesus, e o Messias, e Cristo, são a mesma pessoa, e na verdade o são. Quando chegaram para Jesus e disse, nos mostra o Pai, o que ele disse? Vocês estão com o Pai, não estão enxergando? Não estão vendo? Porque eu e o Pai somos um. Jesus tinha o quê? A mente de Cristo. Então o Filho, o Messias, né? Jesus, o Cristo, são a mesma pessoa. Paulo já falava isso, pois o Pai sempre foi o Filho. Jesus, Ele foi chamado para ser legítimo na terra, e nós precisamos entender isso. E quando Deus se refere a Jesus, lembram-se na história do batismo de Jesus? Abre-se os céus, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, não que fosse uma pomba, era uma forma de pomba, como as pessoas viram, mas há uma voz do céu que diz o quê? Este é Jesus, este é o Cristo. Deus não o chama pelo nome, Deus o chama pela posição que ele estava. Ele era o quê? Filho de Deus. Não se trata de um nome, se trata de uma posição. Nós temos que entender isso e nos posicionarmos neste mundo como filhos de Deus. As pessoas podem olhar para você e dizer para você, quem é você? Você não precisa responder para elas, se você estiver na posição.
Porque quando você está na posição, você não precisa explicar. Você não precisa fazer as pessoas entenderem, porque você sabe quem você é. E essa é a posição que Deus quer que você tome hoje. A posição do quê? De ser filho de Deus. O grande problema é que há pessoas hoje, e podemos falar igrejas hoje, que elas têm nome, e às vezes um nome grande, mas elas não têm posição. Elas andam sem posição. Então nós temos pessoas hoje, que elas até operam nos 5 ministérios, mas ela não tem posição de filho. Elas estão manifestando algo, mas elas mesmas não sabem, muitas vezes, nem quem são elas, qual é a posição delas. Então elas têm um nome, elas têm um título, mas não têm uma posição. Então quando Deus formou o homem, o que aconteceu com o homem? O homem pecou. Então o homem peca, e o que acontece com o homem? Perdeu a sua vida. Ele morreu? Não, ele continuou andando e respirando, mas ele perdeu o quê? A posição. Agora nós vamos entender, quando a Bíblia diz que Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Foi o homem que se perdeu? Não. É o homem perdido que Jesus veio buscar? Não. Jesus veio buscar a posição. O que Jesus veio fazer foi 2 coisas poderosas. A primeira coisa foi nos mostrar o Pai, nos revelar o Pai, nos mostrar que nós não somos órfãos. E a segunda coisa, nos posicionar como filhos. E a Bíblia diz que todos nós que estamos em Cristo, somos o quê? Filhos de Deus. De qualquer forma, não. Nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então há um poder que nos posiciona. E nos posiciona como? Como filhos. E filho não é ovelha. Filho não é escravo. Porque ovelha e escravo, ele não tem herança. Mas um filho tem herança. Tem gente dizendo assim: eu sou ovelha. Problema dele. Eu tenho herança. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Um escravo trabalha pelo salário. Mas eu trabalho porque eu sou filho. Eu sei a minha posição. Eu sei quem eu sou. Então eu sirvo e não tenho problema em servir. Tem gente que tem problema em servir. Corre da função, corre do trabalho, corre do ministério, fica brigando com Deus. Não que eu fui perfeito a vida inteira, eu briguei com Deus. E eu só vim para a minha posição quando Deus ia me matar. Ele falou assim comigo: eu vou te matar. 3 vezes, na terceira eu acreditei que era verdade. Porque 2 vezes pessoas vieram falar no meu ouvido. Eu até acreditei, mas não acreditei muito. Na terceira ele falou dentro de mim: abra tua boca, eu vou te matar. Deus sabe como fala com a gente. Porque eu, antes de me converter, meu desejo era matar. Eu me preparava para matar. Eu queria ser matador. Sério, gente. Não tem essa carinha feia à toa, não. Queria ser matador, queria ser justiceiro. Jesus me alcançou antes, tá? Não matei ninguém, não. Jesus me alcançou antes. Hoje eu quero matar. Matar o diabo que está dentro de você. Então quando o homem pecou, ele perde a sua posição. Mas ele manteve o seu nome. Era Adão no paraíso, mas continuou sendo Adão fora do paraíso. Então não tem a ver o nome, não é questão do nome, é uma questão de posição. Então há pessoas que ao longo dos anos, eles têm mantido o seu nome vai longe, o seu nome é pronunciado, o seu nome é chamado, né? O seu nome tem valor, mas eles não têm o quê? Uma posição.
perderam posição. E hoje, mais do que nunca, nós temos visto os grandes nomes, por quê? Estão perdendo a posição. Eles não perderam o nome continua lá, mas perderam o quê? A sua posição. Então o Pai, quando Ele formou o homem, antes de Ele falar com ele, a Bíblia diz que Ele soprou-lhe o quê? O fôlego. O que é um fôlego? Se você for ler, estudar no hebraico a palavra ruach, você vai ver muitos significados dele. E um deles é fôlego de vida. Um dos significados. Então quando Deus sopra no homem, Ele sopra o quê? O fôlego de vida. Mas nesse mesmo fôlego estava o DNA do Pai. Estava a mente do Pai. Quando nós pensamos em Adão, se nós não formos pensar somente no pecado de Adão, mas saber pensar quem era Adão. Gente, pensa num homem que teve a condição de dar o nome a todos os animais. A Bíblia diz que Deus trazia os animais para ele, ele dizia, não, esse aqui, esse aquele, esse aquele outro. E ele não esqueceu, não se esqueceu, você não se perdeu isso. Então imagine quem era esse homem, a condição que ele tinha, como era a sua mente. Então o que o homem recebeu do Pai, não foi qualquer coisa, foi o seu espírito, ou seja, o espírito de filho. O que o homem recebeu de Deus naquele sopro, foi o espírito de filho, foi a mente do Pai. E a partir daquele momento, o homem passou a ter o quê? Vida. Por que ele passou a ter vida? Porque ele tinha o filho dentro de si. E a Bíblia diz que depois que Deus sopra, que o Pai sopra sobre o homem, o Pai lhe dá instruções. Agora uma coisa interessante, é que quando Deus sopra nele, Deus dá o seu sopro, a sua vida, o fôlego da vida do filho, a mente de filho, Deus começa a falar com o homem, mas Deus não fala com o homem audivelmente. Deus já falou com você? Tem pessoas aqui que já ouviram Deus falar? Como Deus falou com você? Como que Deus falou com você? Internamente. Não é isso? Deus não fala conosco audivelmente, Deus fala conosco internamente, na nossa mente. Então Deus começa a falar com o homem internamente. Por que isso? Porque houve uma fusão do Pai e do Filho. Quando nós somos filhos, Deus não precisa trazer pessoas para falar conosco. Deus não precisa levantar profetas para falar conosco. Deus fala internamente, dentro de nós. Nós sempre temos uma vozinha que nos chama a atenção. Não é isso? Nós estamos querendo ir para a direita e a vozinha disse, não filho, aí não, aí é ruim, aí vai te fazer mal. Nós vamos querer participar de alguma coisa, e aquela vozinha diz, cuidado, terreno minado, não é isso? Então Deus fala conosco como? Internamente. Então por quê? Porque há uma fusão entre o Pai e o Filho. Então quando o Pai soprou nele, Adão, Ele transmitiu a Adão a sua mente, os seus pensamentos. E Ele diz para ele que ele passaria a partir dali a quê? A governar, a dominar. Mas quem verdadeiramente ia dominar e ia governar? O Pai, através do Filho. Deus quer se manifestar através de você, filho. Deus, o desejo do Pai é se manifestar através de você, o Filho. Por isso o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Não é do pastor, não é do apóstolo, não é do título, é da posição. Não sei se você está me entendendo.
Então Deus iria governar através do homem. Houve o que? Uma transferência da mente do pai para a mente do filho. Então o filho, nós podemos dizer assim, é a mente do pai manifesta. Por isso, quando nós chegamos diante de uma pessoa e nós contamos a vida dela, nós revelamos o problema dela sem ela nos falar nada, não é porque eu sou o tal, eu sou o cara. É a mente do pai manifestando através da minha vida. Quando eu pego uma pessoa e oro, declaro sobre ela a cura, e declaro que ela está curada, e ela é curada, não é por causa de mim, é a mente do pai se manifestando através de um filho. Então quando Deus te falar para falar, vá lá e fale, porque não é você, é o pai falando através de você. Por que você tem vergonha? Então o homem tinha a mente do filho e estava na terra. Meu Deus, segura o tempo aí. O homem tinha a mente do filho e estava onde? Na terra. Onde que nós estamos? Marte? Júpiter? Não, estamos aonde? Na terra. Então depois disso tudo, depois de tudo que Deus fez, tudo que Deus falou, de todas as instruções que Deus deu, o homem, ele começou a dar ouvidos a uma voz externa. Quem que ele escutou? A serpente. A serpente não falou dentro dele, a serpente falou no seu ouvido. Ai, Jesus. Sabe qual que é o problema? O problema está em quando nós damos ouvidos às vozes externas. Porque a voz externa, ela confunde a voz interna. A voz externa, ela atrapalha a voz interna. A voz externa, ela nos tira do propósito, ela nos tira do caminho, ela nos rouba a bênção, ela nos rouba a paz, ela nos rouba o compartilhamento, a amizade, a união. E aí nós temos que procurar mudar de lugar, sair do lugar, porque não nos sentimos mais bem ali. Por quê? Estamos ouvindo o quê? A voz externa. Então o homem, em vez de ouvir a voz interna, ouve a voz externa. E quando nós damos ouvidos a vozes externas, e não a voz do Pai que nos fala internamente, essa voz entra e começa a se espalhar na nossa mente. No retiro nós falamos, né? Na hora da iniquidade sexual, que o pecado ele entra como uma semente. E a serpente ela joga a sementinha na tua mente. Está vendo lá? Está falando de você. Olha lá, essa palavra é para você. Olha lá. Encomendar a mensagem. Deixa eu parar aqui. Ai, Jesus. A voz entrou no homem e começou a se espalhar na sua mente. O que que houve? Uma mudança de pensamento. Houve uma metanoia no homem. Houve uma metanoia. Cuidado com pessoas que estão falando no teu ouvido. Elas querem mudar a tua mente. Elas querem te tirar do propósito. Elas querem te desviar do caminho. Elas somente querem abrir os teus olhos para coisas que você não deveria abrir, que não vão te servir para nada, que só vão te atrapalhar. Há coisas que você precisa aprender a ignorar.
Temos que aprender a ignorar algumas coisas, gente. Ainda mais hoje, né? Com as redes sociais, as pessoas passam informação a todo tempo para a tua mente. O golpe está aí, cai quem quer. A mulher, né? E não é a mulher, a figura da mulher, mas vamos falar homem e mulher. O homem e mulher, ele cometeu um erro. Qual o erro? De abrir os seus ouvidos para alguém que não estava conectado ao seu destino. A serpente não tinha nada a ver com o seu destino. A serpente não tinha nada a ver com a sua caminhada. A serpente não tinha nada a ver com o seu fim. O que acontece? Ela recebe informações que desconectaram ela do projeto original. E é por isso que depois disso, eles que tinham a mente de filho, não morreram. Continuaram na terra, caminhando, vivendo e respirando. Mas sem o quê? Sem posição. Após o pecado, o homem que vivia no lugar onde deveria ter governado, passou a viver sendo o quê? Governado. O relacionamento que ele tinha tão perfeito com o pai se quebrou, terminou. Quer uma prova disso? Aonde que Adão ouvia a Deus? Internamente. Mas de repente ele ouve uma voz: Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde ele estava? Infantilidade nossa acreditar que não, né? Infantilidade nossa acreditar que Deus estava procurando. Adão, cadê você, Adão? Ai, meu Deus. Quem faz isso é pai que não conhece o filho. Pai que conhece o filho já sabe, está dentro do armário. Está lá fora, está lá no barro, lá no poço d'água. Deus conhecia Adão, sabia quem era Adão e sabia exatamente onde ele estava. Mas ele não estava mais na posição. E foi isso que Deus quis mostrar a ele. Porque a voz que estava dentro dele, e ele conhecia essa voz, agora ele ouve fora, externamente. Esse dia eu ouvi uma coisa linda, né? Um pastor nos falou, não lembro quem. Ele disse assim, que quando Deus fala conosco, Ele fala na voz do nosso pastor. Alguma vez você já ouviu uma voz, na voz do seu pastor, da sua pastora, te alertando sobre um risco, sobre um perigo? Não foi ela que, né? Ou ele que, né? É Deus falando com você. Então, ao invés de Adão ali continuar a ter a mente de filho, ele passou a ter uma mente de ovelha, uma mente de servo. A Bíblia diz que o pai cobriu o homem com o quê? Pele do quê? Pele do quê? De ovelha. Não estão notando uma coisa aqui? Por que tem pessoas ainda que continuam dizendo, eu sou ovelha? Eu sou ovelha. Quando o homem se deu conta que estava nu, o pai o cobre com a pele de ovelha. E é por isso que o homem assumiu esta identidade. Por quê?
Porque você sempre vai assumir a identidade daquilo que te cobre. A intenção do pai com esta vestimenta era trazer cura para o seu filho. Uma cura provisória, até que o quê? Até que Jesus pudesse vir e como ovelha ir ao... E com isso devolver ao homem o quê? A sua mente. A mente de Cristo. Aquilo que Paulo diz: não vivo, mas eu, O problema é que o Filho veio até nós. Nós até o recebemos. Mas o problema é que muitas vezes nós não queremos nos livrar do manto que nos cobre. Está tão quentinho aqui embaixo. É tão gostoso, tão macio. É tão seguro, né, ser ovelha. Porque uma ovelha é alimentada, uma ovelha é ordenhada, uma ovelha é direcionada. É por isso que muitos não querem receber a identidade de filho. Não querem ter uma mudança. E uma mudança que tem que ocorrer de dentro para fora. É algo que tem que acontecer dentro de você. Tem que tocar primeiramente a sua mente. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos internos para que possamos ouvir a voz do nosso Pai. 2 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente do Filho, passa a ter a mente do Pai. O Filho nada mais é que a vontade do Pai manifestada na terra. E para que a vontade do Pai tem que ser estabelecida ou manifestada nessa terra? Para aquilo lá, ó, não vou enxergar lá, vou ler aqui. Está lá no de preto, lá no preto, preto no preto, vai ficar branco, né, só? Vai ficar branco. Então diz assim, né? Que as coisas que ninguém jamais... O que você não viu ainda? O que você não viu ainda? O que mais? E ninguém jamais... O que você ainda não ouviu? Sabe o que quer dizer isso? Que você... Eu coloquei aqui será, mas eu vou mudar essa palavra. Você é a revelação da mente do Pai na terra, no lugar da onde você é chamado. Aonde você não está por acaso. O Pai te colocou ali, porque a intenção dele, através de você, manifestar a sua mente às pessoas que estão à tua volta. Eu sempre tive o entendimento comigo, que o lugar onde eu estou, ele tem que ser transformado pela minha presença.
Muitos já sabem aqui, quando viemos morar aqui no sítio cercado, a rua que nós morávamos, quando fomos, recebidos pela nossa vizinha da frente, ela nos disse, no primeiro dia que chegamos, ela não viu a oportunidade de falar conosco, no primeiro que a gente saiu lá fora, ela nos chamou e disse assim: bem-vindos ao lugar onde ninguém dorme. Realmente, uma semana nós não dormimos, e como eu sempre falo, crente quando não dorme, devia, Devia, Então nós passamos uma semana orando. Eu e a pastora comprávamos óleo, saía na rua. É de Jesus, isso aqui é de Jesus. É de Jesus, eu tomo posse. Estou tomando posse, essa rua é de Jesus. Uma semana, a história da rua mudou. Não precisou um ano, não precisou um jejum de 30 dias, não precisou nós nos sacrificarmos, fazer oração de madrugada, não, gente. Orava, toda madrugada, toda noite. Uma semana, uma semaninha. E Deus nos deu a vitória. Então, aonde você foi colocado, não murmure, não amaldiçoe. A tua função ali é abençoar. A tua empresa não é a pior empresa do mundo. O teu trabalho não é o pior trabalho do mundo. Abençoe. Abençoe. Deus tem prosperidade para você, creia nisso. Deus tem prosperidade para você. Deus tem prosperidade para você. Quando eu entrei na prefeitura, eu entrei carpindo, com um diploma de contabilista, abrindo valeta. E eu dizia para meus amigos: eu vou trabalhar no escritório. Eles disseram assim: você vai se aposentar aqui conosco, você vai morrer carpindo. Hoje eu tenho o hobby de carpir, mas eu não me aposentei carpindo. Eu fui no último nível que eu podia chegar, porque eu me posicionei naquele lugar como filho de Deus. Presta atenção, sem pregar a palavra. Eu não preguei para ninguém, eu não ministrei para ninguém, apesar de que eu fiz isso. Mas a minha função lá era trabalhar. Então eu trabalhei, mas eu trabalhei como um filho de Deus. Eu fazia além do que era me pedido. Eu fazia melhor do que as pessoas esperavam. Eu trabalhava mais do que me pagavam. Deixa eu voltar para a palavra aqui. Tem gente se coçando no banco aí. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é para quê? Para a glória de Deus Pai. Nós só podemos assumir a forma daquilo que nós não somos. Porque se nós somos, nós já somos, não é? Então eu só posso assumir a forma daquilo que eu não sou. E o texto diz ali que Jesus assume a forma do quê? De servo. Então Jesus não era servo. Ele só assumiu a forma. Então Jesus assume a forma de servo. Por quê? Porque não era servo. Jesus assume a forma de ovelha, mas não era ovelha. Você só assume a forma daquilo que você não é.
O versículo 9 diz: pelo que também o Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima do quê? De todo nome. Você não pode dar o nome a si mesmo. Ai, Jesus. E você não pode dar o nome a si mesmo naquilo que você ainda não morreu. Então você não pode se dar o nome de filho se ainda você é ovelha, se ainda você é servo. Então aquele que morreu na cruz foi quem? Aquele que assumiu a forma de servo. Mas quando ele foi ressuscitado, não ressuscitou o mesmo que morreu. Ele era só Jesus. Quando ele ressuscitou, ele se tornou Jesus o Cristo. Para você entrar no reino, você precisa morrer em você o servo e a ovelha. Porque servo e ovelha não fazem parte do reino. Não tem lugar no reino. Não tem propósito no reino. Não tem servidão no reino. Agora, quando você morre como servo e ovelha, para você nascer de novo, alguém tem que te dar a luz. Quem que gera o filho? Quem gera o filho? Então precisa um pai para te gerar novamente. Necessitamos de um pai. Aí, quando o pai te dá a luz, ou quando o pai te gera novamente, aí nasce um filho com identidade. E quando nascemos com identidade, muitos dizem, e não é errado dizer isso, que Deus nos aceita da maneira com que somos. É a mais pura verdade da Bíblia. Deus nos aceita da maneira que nós somos. Quando Deus me recebeu, eu tinha... Qual que é a dosagem alcoólica para quem dirige? 7 graus? É isso? 8 graus? É isso? Eu tinha acho que uns 50 e poucos, né, pastor? Estava em pé só. Não era mais eu. Eu estava naquela situação. Não caía, mas falava mole. E eu fui para a igreja. E eu entrei na igreja, vim sentar nos primeiros bancos. Eu fiquei pensando comigo assim, o pastor, se ele vir aqui, eu dar uma baforada, ele vai cair duro. Só que no primeiro louvor, e por isso eu não perco o louvor, eu adoro o louvor, eu me entrego no louvor, e muitas vezes Deus fala comigo no louvor. Hoje Deus falou comigo no louvor. Deus me tira dali, ficou só o meu corpo, e o todo o álcool que estava ali. E eu fui dar uma voltinha com meu pai. Ele me levou para vários lugares, tudo quanto os lugares que eu andava, que eu me achava o máximo, eu me achava o rei, que eu me sentia bem, que tal. E Deus mostrava meu coração, e meu coração estava agoniado, triste. Todos os lugares que eu fui, todos os lugares que eu frequentei, centro espírita, mesa branca. Se eu falar aqui, vai se ofender comigo, mas uma religião lá que adora imagem, servi muito lá, servia com vontade, com dedicação.
mas eu conheci o Deus vivo. Que eu não preciso colocar Ele na parede, porque Ele está dentro de mim. E daí Deus me mostrou, eu dentro daquela igreja, mas eu sei que não foi ali, naquele momento, era o meu futuro, porque eu vi meu coração alegre, regozijante. Como eu estou hoje, meu Jesus. Se vocês deixarem aqui, eu vou até amanhã. Tem 23 folhas só meu esboço aqui, tá? Eu estou acho que nas 5. Meu Jesus. Me perdi aqui. Então, Deus nos aceita como nós somos. Mas quando chegamos à identidade de filhos, nós não podemos permanecer do mesmo modo. Nós temos que ter uma metanoia, uma mudança de mente. Aquilo que eu acreditava, eu tenho a deixar de acreditar. Aquilo que eu falava com a minha boca, e eu falava coisas assim, tem que parar de falar. Aquilo que eu gostava, e eu gostava, gente, eu gostava de uma cervejinha, meu Deus do céu, gente. O cigarro eu deixei rapidinho. O pastor pediu, eu fui lá, o pastor está aqui, não quero mais. A minha abençoada não parou comigo. Continuou 1 ano, ela fumava comigo, ela pegava, acendia o cigarro e me dava. No começo eu dizia, não estou fumando mais, daí eu cansei. Ela me dava, eu pegava o cigarro, ficava segurando, ela pedia de volta, eu devolvia. Toma aí. Essa desgraça. Não fumei mais. Às vezes delirava à noite. Parece real, né? Eu estava fumando e chegava o pastor, me pegava. Eu digo, meu Deus, que pesadelo. O diabo, sai daqui. Mas não voltei a fumar. Mas a cervejinha eu não conseguia largar, gente. Eu gostava daquilo. Hoje eu não consigo cheirar. Dá nojo, dá náusea. Fiquei 4 dias bêbado sem beber. Fui cheirar uma caipirinha. Fiz uma caipirinha para o meu cunhado. Fui cheirar para experimentar se estava boa. E eu fiquei 4 dias bêbado. No banheiro, agarrado no vaso sanitário, como se fosse minha esposa. E o pastor chega lá em casa, e a minha abençoada, né? Me amava. Levou o pastor lá no banheiro. Olha a situação do homem. Até hoje acho que ele não acredita que eu não bebi. Para ele eu tinha bebido, eu não bebi. Eu sei. Perdi aqui o que eu estava falando. Então, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Porque quando Deus está em nós, nós temos que crescer. Nós temos que expandir. Nós temos que acontecer. É por isso que você vê a pessoa chega na igreja, ela senta lá nos últimos bancos. Oi, tudo bem aí? Nada contra, tá? Mas, com a maneira que você vai se ambientando, você começa a vir para frente, sentar umas cadeiras para frente, daqui a pouco você vai estar aqui com o título de pastor. Hoje é dia dos pastores, né? Deus abençoe os pastores. Então, quando você tem a mente do filho, você não pode continuar agindo com a tua mente, do teu jeito. Você tem que agir com a mente de filho. Tem que agir como ele, tem que agir como Jesus. Jesus, na forma de servo, ele foi para a cruz. Eu acho tremendo a Deus, né? Porque a Bíblia diz que quando ele vai para a cruz, ele foi como o velho Adão. Ele não foi como filho de Deus. Ele foi como o velho Adão. Ele foi morrer em nosso lugar. Muitos dizem assim, Jesus morreu por mim. Não morreu por você não, engano seu. Ele morreu no teu lugar, porque quem devia morrer lá era você. Romanos fala sobre isso. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Não fale besteira. Então, quem estava naquela cruz era o velho Adão. E como o velho Adão, ele sente a desconexão do Pai. Ele tem em si os mesmos sentimentos do velho Adão. Quando
ele fala algumas palavrinhas. O que ele diz? Deus meu, por que me desamparastes? Esse não era sentimento de Jesus. Jesus era o Filho, ele e o Pai eram um, mas ali era o velho Adão que precisava morrer para que nós tivéssemos vida. Então, o que eu quero dizer para você é que a vida de Jesus não foi tirada naquela cruz, não foi arrancada dele, mas ele entregou por livre e espontânea vontade. Ele se entregou naquela cruz porque ele te amou primeiro, sendo você quem é ou sendo você quem foi. Ele te amou primeiro e ele continua te amando. Então ele estava naquela cruz na condição de Adão. Meu Jesus, eu estou sentindo o amor do Pai aqui. Abraça esse amor, sinta esse amor, abra seu coração. Ei, não se trata do que você fez ou deixou de fazer. Não se trata de onde você veio ou para onde você foi. O que Deus quer esta noite é te levar para o lugar onde você pertence, onde verdadeiramente você pertence. Deus quer te levar ao teu lugar, ao teu pertencimento. Não faz parte da palavra, mas o Pai tem perdão para você esta noite. Eu não sei qual é a tua condição, qual a condição que você chegou aqui, mas o Pai tem perdão para você. Feche teus olhos. Abraça esse amor, abraça, se entregue nesse amor. Não estou acabando ainda não, tá? Eles começam a tocar para intimidar o pregador. Abraça esse amor. Versículo 16 diz assim: pois ele subsistindo, vou ler de volta. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Então veja que Jesus, ele tinha nele todos os atributos. A essência de Jesus era Deus. Mas quando ele veio à terra, ele não usurpou ser como Deus, ou seja, ele não veio como Deus. Ele sendo pai, não veio como pai, mas ele veio como filho. Porque ele queria estabelecer a nossa posição de filhos. Jesus queria nos ensinar a andar nessa terra como filhos, a agir nessa terra como filhos, a manifestar o Pai nessa terra como filhos. Então ele veio não para ser pai, mas para ser filho. E o versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então servo é uma condição do ser humano, ou passou a ser uma condição do ser humano quando? Quando ele adquiriu a herança do velho Adão. O livro dos Romanos nos diz que nós todos pecamos. Por que isso? Porque o pecado de Adão atingiu a todos nós. Isso é uma outra aula. Está aprendendo? Eu estou te ensinando. A parte B do versículo 7 diz assim: é reconhecido em figura humana. 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então o propósito de Jesus nunca foi ressuscitar.
Não foi para isso que ele veio. Para que Jesus veio? Para morrer. Então o propósito dele era morrer. Então não cabia a ele controlar a sua ressurreição. Cabia a ele, antes de tudo, se entregar como oferta e entregar voluntariamente a sua vida. Esse era o seu propósito. Esta foi a instrução que Deus lhe deu. Mas a ressurreição veio a ele como? Como consequência do cumprimento da instrução que ele recebeu. Quando vai chegar a tua bênção? Quando vai chegar, o resultado do teu propósito? Quando você obedecer. Quando você ouvir a voz de Deus e obedecer. E cumprir o seu propósito. Muita gente está dizendo assim, mas eu faço tudo certo e não está acontecendo nada, porque você não está obedecendo. Você acha por o teu achado, ou por a tua... eu não gosto da palavra acho, porque achologia não cabe na Bíblia. A Bíblia é teologia. Mas pessoas acham, que elas podem sentar num banco a vida inteira e ficar ali. Deus não chamou ninguém para sentar no banco. Deus te chamou para ser igreja. E aqui não é igreja. Aqui é uma casa onde se reúnem os filhos. Igreja nós somos lá fora servindo a Deus. Igreja nós somos quando nós estamos servindo no nosso ministério, trazendo outras pessoas para a posição onde nós já chegamos. Se você não está fazendo isso, você não está obedecendo. E aí o problema é que, cadê a herança? Pode fazer um solo, não tenha medo, eu não vou brigar com você, não vou jogar o microfone. Ai Deus, sabe qual que é o problema? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é morrer. E principalmente, quando nós sabemos que temos o poder de matar todo mundo que quer nos prender numa cruz. E aí quando a coisa está pegando, nós começamos a bater naqueles que estão à nossa volta, tentando nos levar para a nossa posição. Nós começamos a agredir essas pessoas, começamos a afastá-las de nós, começamos a mandar para longe, começamos a dizer, não me ama mais. Começamos a ouvir vozes dizendo assim, sai daí, o amor dessa igreja acabou, o cuidado acabou. Nós temos a capacidade de matar quem quer nos crucificar, porque a minha intenção hoje aqui não é te dar vida, é te matar. E você precisa morrer, porque no final desta palavra eu vou te posicionar. Jesus, ele veio para cumprir uma missão. Ele não veio fazer a vontade dele. Provo. Getsemane. Meu pai, vai ser difícil, eu vou sofrer, eu vou ter dor, vão me machucar, vão me bater, vão me humilhar, vão me cuspir. Eu vou ter que aguentar o pecado do Gilberto, tudo que ele fez de errado, o pecado da Ingle, o pecado do, sei lá, de todo mundo, de todos quantos já nasceram, vão nascer, e aqueles que já morreram. Se for o teu desejo, afasta de mim esse cálice, mas antes seja a tua vontade. Tem coisas que é difícil a gente largar, a gente abandonar,
a gente deixar fofocar da vida alheia, meu Deus, falar mal, xingar, brigar no trânsito, mostrar aquele dedo, não é do pé, né? Tem coisas que é difícil, mas é necessário. Não é a vontade do Pai para você. A vontade do Pai é te posicionar, porque quando Ele te posicionar, as pessoas em tua volta vão ser resgatadas, vão ser atingidas, vão ser tocadas. As pessoas vão vir te procurar e vão perguntar: o que está acontecendo? Eu estou vendo algo diferente aí, eu não sei, mas tem uma paz aí na tua casa que não tinha antes. Tem aí, né? Está chegando coisa todo dia. Como é que, o que está acontecendo? Mudou de cargo, ganhou uma promoção, ficou rico, ganhou na loteria. Então Jesus veio para cumprir a sua missão, não fazer a vontade do Pai. O que quer dizer isso? Que cabe a nós morrermos para nós mesmos. E quando nós fizermos isso, o resto será consequência. Você não vai precisar jejuar para uma casa. Eu vou mais longe. Você não vai precisar trabalhar por uma casa. Que não entenderam? Você não vai precisar trabalhar por uma casa. Vocês não estão entendendo. Eu acho que é o último versículo, ou o último trecho. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 em frente. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Tem gente que diz que eu não tenho glória. Olha o texto falando: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O reino dos céus, ele é um mistério que Deus não revela a qualquer um, mas é um mistério que Ele quer te revelar. Revelar a quem? A revelar aqueles que têm fome, aqueles que têm desejo de que Ele seja revelado sobre elas, nelas e por meio delas. Uma geração de pessoas famintas. Para quê? Para conhecer o reino. Então a glória nos foi dada, porque se nós não tivermos glória, como é que nós vamos adorar a Deus? Porque para adorar a Ele nós temos que entregar glória. E ninguém dá o que não tem. Alguém tem 10 milhões para me dar? Por quê? Não tem. Se tiver eu recebo. A igreja, ela não sabe que a glória que rejeita é uma dádiva que o Pai nos concedeu por meio de quem? De Jesus o Filho. Tudo que o Pai deseja fazer na terra sempre estará ligado a um filho. Tudo que o Pai quer fazer na tua família, se você é filho, está ligado a você. É você, é tua função. Tudo que o Pai quer fazer nesta sociedade está ligado a você, se você realmente é filho. Mas como está escrito, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na Bíblia não encontramos tudo que Jesus fez. Está escrito tudo que Ele fez lá? Não. Jesus fez tudo que era preciso? Será que Jesus fez tudo que era preciso? Fez, no propósito que cabia a Ele, naquilo que cabia a Ele. Mas Ele olha para frente
e nos enxerga lá na frente. Igreja Global, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, mas ainda maiores. Sabe qual era o desejo de Jesus? O desejo dele era, e ainda é, e continua sendo, e será sempre, que nós façamos aquilo que ele não fez. Ele quer que você faça aquilo que ele nunca fez. Sabe o que isso significa? Que os milagres que Jesus operava, eles são progressivos. Não é? Jesus, ele nunca curou uma pessoa que foi queimada. Né, Cauane? Privilégio seu. Algo que Jesus nunca fez. A revelação, ela é progressiva. E sabe de uma coisa? Nós não estamos nem perto de ver tudo o que está por acontecer. Nós estamos sentindo o cheiro, nós estamos pegando, estamos apalpando, nós estamos nos preparando, mudando o nome da igreja, mudando algumas coisas, né? Orientando, instruindo, capacitando, porque nós estamos sentindo que algo grande está chegando, algo grande, Igreja Global, algo grande está chegando. Eu te pergunto, o que você ainda não leu? O que você ainda não viu? O que você ainda não ouviu? O que você ainda não imaginou? Apóstola Ingrid, é muito maior do que você está pensando. Meu irmão, é muito maior do que cabe na tua cabeça, na tua mente. Versículo 10 diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que o que por Deus não foi dado gratuitamente. Você não recebeu um espírito do mundo, você recebeu o Espírito de Deus. Agora eu te pergunto, o que é o Espírito? O que é esse Espírito que fala esse texto? Esse Espírito é o Espírito do Pai. Esse Espírito é o Espírito que no princípio Deus soprou sobre o homem. Que o homem pelo pecado perdeu, mas que Jesus na cruz nos reconquistou. Quem pensa pela carne nunca será, ou nunca terá condição, ou nunca será capaz de discernir as coisas do Espírito. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como podemos ter a mente do Messias, ou a mente de Cristo? Primeiro, o Pai enviou seu Filho para restaurar a mente danificada do primeiro Adão. O primeiro Adão continuou a respirar, mas não tinha mais a mente do Filho. Temos um mundo cheio de igrejas, não temos? Temos um Brasil cheio de igrejas,
mas que não tem mais a mente do filho, porque continuam a viver de acordo com os preceitos da onde? Da antiga lei. Continuam, vivendo as coisas da antiga aliança, de acordo com o projeto, e não de acordo com o projeto que o Pai fez delas. Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Apóstolo Paulo pela lei perseguia os cristãos. Ele não entendia, mas pela própria lei ele passou a entender que era algo maior, era algo, além do seu tempo. Então o Pai enviou seu Filho para nos restaurar. E para terminar, eu quero te dizer que a partir de hoje, tome isso para você. Nunca mais pense como você pensou até hoje. Nunca mais pense da mesma forma. Comece a pensar com a mente de um filho de Deus. Veja bem, não é um ato de mágica. Isso é resultado de Jesus na cruz, Jesus crucificado. O problema é que hoje as pessoas, elas amam a ressurreição de Jesus, mas elas rejeitam a sua morte. Quando Cristo fala conosco, Ele diz com duas coisinhas assim. Ele diz sobre fardo e sobre cruz. O fardo, Ele diz: teu fardo é pesado, vem, toma meu fardo que é leve. Mas com respeito à cruz, Ele diz: cada um tome a sua cruz. A cruz não é para estar carregando, gente. Todo mundo pensa que é para estar carregando. Você tem que ir até a morte com essa cruz. Tem que ir até a morte, mas não é a morte lá do final do, sei lá, mas é a morte do todo dia. Nós temos que nos pregar nessa cruz todo dia. O nosso eu tem que morrer todo dia. Todo dia a nossa vontade tem que morrer, porque somente dessa forma é que a vontade de Deus pode agir através da nossa vida. Então o único requisito para alguém ressuscitar é ter morrido. Então não é possível celebrar a ressurreição se você continuar lutando para não morrer. Para que nós temos que morrer? Se você não está entendendo ainda, vou ser claro. Posso ser claro? Morra para a tua coragem. Às vezes nós somos corajosos, mas para as coisas erradas. Para falar de Jesus para alguém, nós não temos coragem. Morra para os teus maus hábitos. Morra para a inveja. Morra para a fofoca. Morra para a tua falta de fé, ou para a tua pouca fé. Morra para a dor da falta do perdão. Porque se nós não perdoarmos, nem Deus pode nos abençoar. A única coisa que impede da bênção de Deus chegar na nossa vida é a falta de perdão. Então a única maneira de desfrutar o que Jesus fez é o quê? É o quê? É difícil até de falar, né? Se coloque de pé.